Tudo bom, pessoal? Chegou minha vez de aparecer aqui um pouquinho. Então, como eu tinha falado no primeiro vídeo, o Gimnocalycium é uma espécie de planta que eu gosto muito. Oi, pessoal, agora sentado ali na sombra com a Marluce, eu fui me dar por conta que eu iniciei o vídeo sem nem mesmo me apresentar. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Jonathan, eu sou o marido da Marluce e chegou minha vez de compartilhar um assunto com vocês aqui no canal. Então, espero que vocês gostem desse vídeo e seguimos para o vídeo de hoje. Então, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o cultivo dessas plantas. Nos últimos meses, desde que eu comecei a cultivar essa planta, essa espécie, eu andei conversando com alguns amigos, colecionadores, alguns produtores da Tailândia que trabalham com isso já há muitos anos. E dentro disso eu reuni algumas informações básicas para o cultivo dessa planta. Então tem algumas coisas a serem ajustadas com o tempo, mas dentro disso essas pequenas coisas já são suficientes para ter sucesso no cultivo deles. Primeiro vamos falar da onde que são essas plantas. Essa planta, o Gymnocalycium Mihanovic, ele é uma planta nativa do país do Paraguai. O seu habitat natural, a região onde ele predomina, é uma região tropical e geralmente ele está na natureza. Você vai encontrar ele na parte de baixo de arbustos. Então sempre escondidinho daquele protegido, escondido daquele sol forte, aquele sol escaldante, né? Então é correto dizer que é uma planta de meia sombra, tá? A planta que se encontra na natureza é essa planta. Ela não tem essa variegação, é uma planta totalmente verde. Essa aqui até está um pouco mais escura por causa da incidência do sol, tá? Esses exemplares coloridos são plantas que foram desenvolvidas através de seleção, tá? O que acontece? Alguns anos atrás, pelo que eu pesquisei e as informações que eu encontrei, alguns pesquisadores da Europa encontraram no Paraguai alguns exemplares que tinham um pouco da variegação, tá? E pessoas comentaram que foram 3, 4 plantas apenas. A partir disso, essas plantas foram levadas até a Tailândia. Primeiro a Europa, depois da Europa a Tailândia, tá? Na Tailândia, o pessoal é muito bom em genética de planta. Eles são muito bons mesmo nesse trabalho. E lá eles, trabalhando, selecionando essas plantas, eles acabaram desenvolvendo essa gama enorme de cores. Cores, formatos, né? Então o que a gente tem hoje aqui e são híbridos, né? Foi feito um trabalho genético em cima disso e cada vez que foi feito um cruzamento, foi feita uma seleção das plantas que saíram desse cruzamento, foi feito um novo cruzamento, foi feita uma seleção novamente dessas plantas até conseguirem o resultado que se encontra hoje, né? Dentro dos Gymnocalycium hoje, os variegatas, já existem plantas com identificação, com nomes, tudo direitinho, né? A gente tem a família do Tilux, que são essas plantas assim, ó. Esse é um Tilux, uma planta muito, muito, muito bonita, tá? Temos também os T-Rex. O T-Rex ele é mais verde, com rosa só no meio das costelas, tem um tom de rosa, é uma planta muito bonita também. Tem aqui um outro exemplar de T-Rex, que eu plantei num outro vasinho mais especial. É uma planta que eu gosto bastante, que eu acho muito bonita. E dentro disso tem várias outras plantas, outras identificações, né? Eu tenho ainda pouca coisa, tem muita coisa ainda que o custo é muito alto para a gente adquirir. Então, aos poucos a gente vai melhorando, vai conseguindo plantas novas e plantas melhores. Essas plantas que eu tenho aqui são plantas que eu acabei selecionando características que eu mais gostava nelas, para a partir disso eu fazer a polinização e semear as sementes para começar
um trabalho de seleção também, para conseguir resultados melhores no final desse processo. Então, como essa planta é uma planta de uma região tropical, de um país tropical, ela é uma planta que ela suporta altas temperaturas, tá? Então a gente tem que ter alguns cuidados. Não significa que altas temperaturas não significa abafamento. Então o local sempre onde você vai cultivar essa planta precisa ser muito bem ventilado. Um local muito bacana seria uma varanda, tá? Se você quiser cultivar em estufa, então procura ter uma cobertura da estufa alta, que tenha boa ventilação, não tenha uma cobertura muito baixa, que não deixe o ar circular. Como ele é uma planta que na natureza ele está protegido por arbustos, então se você for cultivar em estufa, seria interessante cultivar pelo menos com sombreamento de 50%. Como eu já tinha dito, em varandas seria um lugar bem bacana assim, que pegue o sol da primeira hora da manhã ou do finalzinho da tarde, que não pegue o sol forte durante o dia, né? Ele é uma planta que pode ser cultivada muito bem sem sol direto nele, só com luminosidade, né? Muitas pessoas comentaram comigo, eu comprei meu Gimno Calicium, ele tinha tons de amarelo e ele ficou todo laranja, todo rosa. Ele mudou de cor, eles tinham tudo da mesma cor, a gente ouve bastante falar disso, né? Isso funciona mais ou menos que nem na suculenta no geral. As equivérias, elas são plantas que, com a incidência do sol, sempre os tons vermelhos, laranja, rosa, eles se intensificam mais. Então nessa planta não é diferente, essa coloração sempre vai procurar se intensificar com a exposição ao sol. Então uma coisa que dá para a gente observar, quando tiver um exagero dessa coloração, significa que às vezes a gente pode levar ele para um lugar um pouco menos ensolarado, vamos dizer assim, um pouco mais sombreado, né? Então, que nem essa planta aqui, ela tem uma coloração amarela, verde e amarelo, né? Muito bonita. Com certeza, se eu deixasse ele tomar sol o dia inteiro, esse amarelo vai sumir, ele vai ficar praticamente todo laranja, né? E um tópico bem importante é o substrato. O substrato dessa planta ele tem que ser muito bem drenado, bem poroso e muito bem aerado, né? Tem que ter uma certa retenção de umidade, porque senão a planta não se hidrata. Então tem que ter um equilíbrio, né? No finalzinho das outras informações, eu vou fazer um videozinho para vocês mostrando como eu preparo o meu substrato, como eu estou utilizando. Tem funcionado muito bem. O substrato dele não pode ficar encharcado, né? No momento da rega, a água tem que passar direto. Ela precisa reter um pouco de umidade para essa planta ter tempo de absorver a umidade, de se nutrir, de se hidratar, né? Mas sem excesso. Tomar cuidado com o substrato, para ser bem feitinho, tudo direitinho. Quando for regar, regar em abundância. Em abundância eu digo em uma boa quantidade de água, para todo o substrato ficar bem úmido. Deixar escorrendo no fundo do vaso e só retornar a regar essa planta quando o substrato estiver totalmente seco. Então o substrato secou, tá seco, deixa 2 dias ele 100% seco, rega de novo. Não tem erro. No verão, tu vai acabar regando com uma frequência um pouco maior, né? Por conta do calor, ele vai secar muito mais rápido, né? Então, toma um cuidado no horário do dia do verão que vai ser feita essa rega, tá? Procurar não regar nos horários mais quentes do dia, né? Para evitar a proliferação de fungos. Eu gosto de épocas quentes regar apenas o substrato, tá? Não que isso seja necessário, mas geralmente a gente tem pouca planta assim, não tem por que não fazer isso, né? É uma coisa bem prática de ser feita, bem simples, e você vai ajudar a conservar a pele da planta mais saudável, mais bonita, né? Em épocas de mais frio, tomar um cuidado, porque da mesma forma que no verão, quando é mais quente, o substrato seca mais rápido, nas épocas frias ele vai demorar muito mais tempo para secar. Então essa rega vai ser bem mais espaçada, vai dar um espaçamento bem diferente do verão. Se falando da rega, sempre que possível, é bem bacana a gente utilizar a água da chuva, tá?
A água da chuva ela é muito rica em nutrientes. A água da torneira para todas as plantas, né? Mas neles, no caso deles, hoje em dia cada vez mais a água vem cada vez com mais cloro. Tem dias que a gente enche um copo da água, parece que tem leite dentro do copo, de tão branco que tá. Então, a água da torneira, ela tem muitos sais minerais, ela vem com muita coisa por causa do tratamento dela. Muitas vezes é uma água mais alcalina. O Gymnocalycium, ele gosta de um solo mais ácido, né? Então, se você preparar um substrato com ingredientes que ele fique mais ácido e você utilizar uma água que ela puxa mais para a parte alcalina, então meio que se perde esse trabalho do substrato, né? Detalhezinhos. Eu não tenho como usar, como captar água da chuva. Então você pode pegar a água da torneira, deixar num balde, em alguma coisa que você vai usar para fazer a rega, deixa de um dia para o outro ali, para esse cloro evaporar, e depois utiliza essa água, já vai melhorar bastante. A água alcalina, no caso dos cactos, dos Gymnocalycium, dos cactos, ela dificulta a planta na absorção de nutrientes. Isso é um fator bem importante para te ter uma planta saudável. Então, como a gente falou da rega, da absorção de nutrientes dessa planta, vamos falar um pouquinho de adubação. Eu conversei com o pessoal lá da Tailândia, tudo direitinho. O que é muito utilizado na manutenção deles? Eles utilizam os mocote 13-13-13 para manutenção. Como é uma planta de crescimento lento, não seria interessante utilizar uma adubação com nitrogênio alto. Tem seu tempo de crescimento. Não adianta a gente estar querendo forçar, tacar nitrogênio na planta para crescer rápido, que você só vai criar problema no seu cultivo. Tá? Então tem que respeitar o tempo da planta, a gente tem que ter paciência, deixar ela crescer no tempo dela. Tá? Fósforo e potássio, tá? O fósforo ele é bem importante por questão da floração dessas plantas. Aqui tem um exemplar que deu a primeira flor dele, é uma flor linda. Alguns abrem uma flor puxando mais para o tom de rosa, é muito bonito também. Manter esses nutrientes disponíveis para que essa floração possa acontecer bem tranquilamente e estimular mais, né? E o potássio, ele é bem importante para o desenvolvimento do sistema radicular da planta. Então, uma planta bonita, bem nutrida, saudável, é uma planta que tem raízes boas. Nunca exagerar, tá? Então, eu utilizo, como eu não encontrei os mocote 13-13-13, eu utilizo 14-14-14. Se eu não me engano, é da Forte Cote. Eu vou pegar ali, acho que eu tenho aqui um para mostrar. Ó, eu utilizo esse aqui, ó. É o que eu encontrei com mais facilidade aqui. E vai encontrar em qualquer região do Brasil, vai encontrar esse adubo, né? Eu tô utilizando esse, né? Eu tô testando, tô observando para vendo o que vai dar de resultado. Nos próximos vídeos, no decorrer, nas atualizações, a gente vai informando o que a gente for observando de diferença, né? Quem quiser conhecer nosso perfil no Instagram, lá eu sempre vou estar postando também stories. A gente tem a Oásis Suculentas, que é a nossa loja, né? Que trabalha com a venda dessas plantas, com suculenta, cactos. A gente tem bastante coisa disponível sempre. No nosso site também é www.oasissuculentos.com.br. Você pode acessar lá também para ver o que a gente tem sempre disponível. O Gymnocalycium variegata eu sempre tenho algumas unidades no site, tá? Então, se por momento ali não tiver disponível algum, pode mandar mensagem no WhatsApp também, que geralmente a gente sempre tem. Então, já falamos de habitat natural, de sombreamento, de substrato, de rega, de nutrientes. Vamos falar um pouquinho do replante, né? No replante deles, é bem interessante fazer a poda das raízes, tá? Não precisa cortar todas as raízes fora, não precisa torar, não precisa torar a raiz fora e tirar tudo. Mas tirar uma boa quantidade. Eu não tenho nenhuma planta agora aqui para replantar, mas mais pra frente eu vou fazer um videozinho fazendo isso para mostrar como é que eu faço. Se eu não me engano, no Instagram, no nosso perfil do Instagram, nos Reels, tem um vídeo que eu fiz o replante
tem um videozinho rápido ali que mostra fazendo a poda das raízes, mostrando como é que eu faço a poda e o replante. Então dá para acessar lá para dar uma olhadinha. Essa poda de raízes vai estimular muito o desenvolvimento de novas raízes. Essas novas raízes vão ser muito importantes para a absorção dos nutrientes, tá? Consequentemente, sua planta vai desenvolver bem melhor também, tá? Isso é uma coisa bem bacana de se fazer. Propagação dessa planta. A propagação ela pode ser feita de duas formas. Através da polinização, na época de floração, você fazer polinização entre uma planta e outra ou deixar correr naturalmente. É bacana se você puder fazer com um pincelzinho ali a polinização, você vai conseguir um resultado mais rápido, né? E depois disso, aguardar formar a cápsula de semente e fazer o plantio dessas sementes. Outra forma é através de brotos laterais. Eu tenho uma planta aqui que está com alguns brotos. Ó, ela vai soltar brotos laterais. Muitas delas fazem isso, algumas com mais facilidade, outras demoram um pouco mais, mas a maior parte deles fazem isso, tá? Ou praticamente todos, né? Mas alguns demoram mais. Depois que eles estiverem num tamanho suficiente para destacar daqui, é só torcer eles para o lado, que eles vão soltar bem facilmente, e preparar um vasinho ali com substrato e deixar apoiado ali, até eles começarem a emitir raízes. Então, pessoal, vou mostrar para vocês agora um takezinho mais de perto deles, para vocês verem um pouco mais dessas plantas, tá? Logo depois disso, eu vou preparar o substrato aqui, mostrar a proporção que eu uso do substrato, para vocês verem mais ou menos a forma que eu faço. Eu estou passando para vocês o substrato que eu uso aqui, tá? Eu moro no Rio Grande do Sul, então o que eu uso aqui é o que está funcionando para mim. Pode sim levar como base o que eu utilizo, testa por alguns dias em uma, duas plantas, vê como é que vai ser a drenagem, o tempo de secagem dele, tudo direitinho. Se você gostar, aplica para as outras plantas. Se você não gostar, para mim está muito seco, agrega mais parte do material do substrato que retenha mais umidade. Tá muito úmido, diminui essa parte orgânica que retém mais umidade e aumenta a drenagem. Então faz esse ajuste, tá? Vou mostrar para vocês um pouquinho das plantas e depois disso vou mostrar para vocês como é que eu preparo o meu substrato aqui, tá?
Olá pessoal, tudo bom? Estamos indo buscar o nosso novo ou nova integrante do rancho. Então, vamos... Quem será? Quem será que nós vamos agregar lá no rancho? Quem é que tá vindo para aumentar a família, hein? Vem! E para quem estava curioso em saber quem era a nossa nova integrante da família Rancho da Paineira, aqui está ela, Ana Francisca, a nossa ovelhinha. Agora ela é a nossa mascote aqui do rancho. Então tá, vamos falar um pouco de substrato então. Então se estiver gostando do vídeo, já aproveita para deixar a curtida, tá? Se inscreve aí para não perder os próximos vídeos. Nós estamos tentando caprichar o máximo no conteúdo, trazer coisas novas, né? Principalmente esse é um assunto que em português a gente não encontra praticamente nenhum vídeo, muito pouco mesmo, tá? É uma coisa que levou bastante tempo a gente conseguir essas informações. Conversamos bastante com colecionadores, com produtores, para trazer informações corretas, né? Claro que aos poucos a gente tem que ir ajustando alguma coisa para o cultivo do nosso país aqui. Então, mas muita coisa a gente pode levar como base, tá? E vamos falar um pouquinho do substrato então, tá? Substrato a gente inicia com a casca de arroz, que vai fazer um papel bem importante de drenagem, de leveza do substrato, tá? Aeração. Depois a gente tem a perlita, tá? A perlita é muito importante para drenagem e para aeração do substrato, tá? Ela mantém as raízes muito bem oxigenadas, então essas raízes se desenvolvem com muita saúde, com bastante vigor, tá? Depois a gente tem o carvão triturado. O carvão eu já consigo comprar ele na carvoaria, ele trituradinho, eles vendem como munha de carvão, eles vendem sacão de munha assim, então eu já consigo comprar pronto. A única coisa que eu faço quando chego em casa, eu passo numa peneira de areia para tirar o pozinho mais fino, para deixar a parte mais grossa do carvão só, tá? Depois a gente tem o substrato vegetal, tá? Que vai fazer a parte orgânica da nutrição, tá? Depois temos a turfa. Essa aqui ela já vem, a gente tem a turfa e a vermiculita. A turfa ela vai ajudar bastante também no desenvolvimento das raízes. A turfa ela estimula muito o enraizamento da planta, tá? E pelo fato também da turfa ser mais ácida, isso ajuda no cultivo dos gimnocalíceos. Então a turfa eu utilizo da marca Agrinobre, existe a Carolina Soil também, mas na minha região o Agrinobre é um pouco mais fácil de se encontrar e mais barato. Junto com a turfa já está a vermiculita. A vermiculita ela é bem importante para a retenção de umidade e de nutrientes, tá? Quando a gente fala em retenção de umidade, não significa deixar o substrato encharcado, e sim reter a quantidade de umidade
e sim reter a quantidade de umidade, e sim reter a quantidade de umidade, e sim reter a quantidade de umidade necessária para essa planta se manter nutrida, bem hidratada e saudável. Tá? A vermiculita ajuda nessa retenção dessa umidade, ela retém nutrientes nela também, então a planta tem melhor aproveitamento dos nutrientes que você repõe para ela, tá? Evita daquele desperdício. Vamos dizer que não tivesse isso aqui, muito mais fácil aqueles nutrientes serem lavados com cada rega que você faça. Assim ajuda nessa retenção, tá? Eu utilizo 3 partes, então, de casca de arroz, 2 de perlita, 1,5 de carvão, 1,5 de substrato vegetal e 1,5 de agrenobre, que seria a turfa com vermiculita. Então vamos lá, eu passei os ingredientes. Então eu utilizo 3 partes de casca de arroz carbonizada, tá? 2 partes de perlita, 1,5 parte de carvão. Eu esqueci de falar sobre o carvão antes. O carvão tem o efeito antifúngico. Ele libera o silício, que é um fungicida natural. Daí 1,5 parte de substrato vegetal e 1,5 parte do agrenobre, da turfa com vermiculita, tá? Então esse é o resultado do substrato que eu uso. Um substrato bem legal. Não compacta por nada, tá? Pode molhar ele à vontade, que ele não vai compactar de jeito nenhum, tá? Ele vai ficar muito bem aerado. E dessa forma pode ficar despreocupado com o apodrecimento de raiz, tá? Cuidar sempre, como eu falei, a quantidade da rega. A quantidade, eu digo assim, a frequência, né? Rega a sua planta, espera secar o substrato para daí regar novamente. Então é isso, pessoal. O que eu queria trazer hoje para vocês era um pouquinho dessas plantas, tá? No decorrer do tempo aí, a gente faz um videozinho de atualização, a gente faz um videozinho mostrando um pouco mais deles, tá? Mas o que eu queria hoje passar para vocês é mais ou menos isso. Eu agradeço quem acompanhou até aqui, tá? Não se esquece de deixar um comentário do que você achou do vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, comenta lá, pergunta pra gente. Se a gente não souber responder, a gente vai procurar descobrir a resposta para responder. Não vamos deixar ninguém sem resposta aí, tá bom? Então, quem gostou do Gymnocalixum variegata, corre lá na nossa loja. Como eu disse antes, sempre temos plantas disponíveis lá, tá? A gente tem geralmente de 2 tamanhos, tem ele um pouquinho menor, já um pouquinho maior, já um potezinho 9 cheio assim, uma plantinha bem legal já. É planta que vai florescer logo, tá? Então são plantas lindas, como eu tinha dito, para pessoas que têm pouco espaço. Até quem tem bastante espaço dá para ter bastante deles, né? Então são plantas bem legais de se cultivar, plantas de muito fácil cultivo, tá? Plantas lindas. Muito obrigado quem já assistiu até aqui. Não esquece de comentar, deixar seu like, se inscrever, compartilhe com os amigos esse vídeo para mais pessoas conhecerem nosso trabalho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.